Olá, pessoal, tudo bem? Se a ideia de multiplicar e dividir frações já deu um nó na cabeça de alguém, essa pessoa chegou no lugar certo. Hoje a gente vai desvendar o mistério de uma vez por todas, passo a passo. Eu prometo que no final tudo vai fazer muito mais sentido. Vamos começar? Olha só o nosso plano de voo para hoje. A gente vai construir o conhecimento aos pouquinhos, começando lá do básico, passando pelas regras principais. Vamos praticar um pouco e, claro, ver como tudo isso funciona na vida real. Ok, então vamos lá. Antes de sair multiplicando ou dividindo, é super importante a gente ter certeza de que lembra das pecinhas que formam uma fração, sabe? Uma base bem feita é o segredo de tudo. Então, o ponto principal é este aqui. Toda fração tem um numerador, que é o número de cima, e que mostra pra gente quantas partes estamos usando. E tem o denominador, o número de baixo, que conta em quantas partes o todo foi dividido. Simples, né? Guardem bem esses dois nomes, que eles vão ser nossos guias nessa jornada. Agora, vamos para a parte mais divertida. Acreditem se quiser, mas a multiplicação de frações é a operação mais direta que existe. Não tem segredo nenhum e a regra é super fácil de lembrar. E aqui está a regra de ouro, olha só. Passo 1. A gente multiplica os numeradores, ou seja, os números de cima um pelo outro. Passo 2. Multiplica os denominadores, os números de baixo. E por último, no passo 3, se der para simplificar o resultado, a gente simplifica, para deixar ele mais bonito. É só isso. Vejam só este exemplo. Temos 2/3 vezes 4/5. Seguindo a regra, multiplicamos os de cima, 2 vezes 4, que dá 8, depois os de baixo, 3 vezes 5, que dá 15. O resultado é 8/15. E nesse caso nem dá para simplificar. Moleza! Ah, mas e a divisão? Divisão é sempre mais difícil. Que nada! A divisão de frações tem um truque genial que transforma ela na nossa velha amiga, a multiplicação. O segredo está nesses 4 passinhos aqui na tela. Primeiro, a gente mantém a primeira fração do jeitinho que ela está. Segundo, troca o sinal de dividir pelo de multiplicar. Terceiro, e esse é o pulo do gato, a gente inverte a segunda fração. O que estava em cima vai para baixo e o que estava embaixo vai para cima. E por último, é só resolver a multiplicação que a gente já sabe como faz. Vamos ver na prática com 2/7 dividido por 3/5. A gente mantém o 2/7, troca o sinal para multiplicação e inverte o 3/5 que vira 5/3. E agora? Agora é só alegria. 2 vezes 5 dá 10 e 7 vezes 3 dá 21. Resultado, 10/21. Viram só? A divisão virou uma simples multiplicação. Agora que a gente já conhece as regras, o melhor jeito de fixar tudo isso na cabeça é praticando. Então vamos resolver alguns probleminhas juntos para todo mundo ganhar confiança. Nosso primeiro desafio: 2/3 vezes 3/7. A gente poderia multiplicar direto, mas aqui tem uma chance de usar um atalho bem esperto. Prestem bem atenção aqui, porque essa é uma dica de ouro: o cancelamento. Estão vendo que a gente tem o número 3 no denominador da primeira fração e no numerador da segunda? Quando o número aparece em cima e embaixo na multiplicação, a gente pode simplesmente cancelar os dois. Isso deixa a conta muito mais fácil. Depois de cortar os números 3, o que sobrou? Só o 2 lá em cima e o 7 lá embaixo. Então, a resposta é 2/7. Esse atalho economiza um tempo precioso. Próximo desafio: o que acontece quando a gente divide uma fração por um número inteiro? Como aqui, 1/4 dividido por 2. Aqui está o segredo. Todo número inteiro pode ser escrito como uma fração. É só colocar o número 1 embaixo dele. Então, o número 2 é a mesma coisa que a fração 2/1. E isso transforma nosso problema numa divisão de frações que a gente já sabe como resolver. Agora, é só aplicar a regra da divisão. Mantém 1/4, troca para multiplicação e inverte o 2/1, que vira 1/2. Multiplicando tudo, 1 vezes 1 dá 1 e 4 vezes 2 dá 8. A resposta é 1/8. E faz todo sentido, né? Dividir 1/4 por 2 é a mesma coisa que pegar a metade de 1/4. Tudo bem, mas quando que a gente usa isso na vida real? A resposta é o tempo todo. Na cozinha, na hora de dividir a conta com os amigos, para seguir uma receita, frações estão por toda parte. Vamos ver uns exemplos? Imagina só essa situação. O João encontra 1/3 de uma barra de chocolate e come metade disso. Parece um problema bem do dia a dia, certo? A expressão metade de, na matemática, na verdade quer dizer dividir por 2. Então, o problema do João é exatamente a conta que a gente acabou de aprender a fazer. 1/3 dividido por 2. E como a gente viu no nosso exercício,
1/3 dividido por 2 é igual a 1/6. Isso significa que o João comeu 1/6 da barra de chocolate inteira. Viu só como a matemática aparece sem a gente nem perceber? Outro exemplo rapidinho. Um pote tem 3/4 de quilo de achocolatado. Se a gente tiver 8 potes, qual o peso total? Para resolver, é só multiplicar 3/4 por 8, ou melhor, 8 sobre 1. A conta fica 3 vezes 8 dá 24, dividido por 4 vezes 1, que é 4. E 24 dividido por 4 é igual a 6. Teríamos 6 quilos de achocolatado. Então, para a gente fechar e resumir a nossa aula, na multiplicação é só seguir reto, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. Na divisão, a gente usa o truque. Mantém a primeira, troca o sinal e inverte a segunda para transformar tudo em multiplicação. Com essas ferramentas, a multiplicação e a divisão de frações deixam de ser um bicho de 7 cabeças. A matemática é como construir um prédio, sabe? Cada conceito é um tijolinho. Agora que firmamos bem essa base, qual será o próximo andar que a gente vai construir, hein? Espero de verdade que essa aula tenha deixado as frações um pouco menos assustadoras. Se alguém gostou e quer continuar aprendendo matemática de um jeito simples e direto, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aí no canal Aulas do LM para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!